Pensa só num mundo que, por mais de 1000 anos, foi governado por uma única ideia, uma única autoridade. Agora, imagina uma pessoa com um martelo e uma folha de papel na mão, começando a derrubar tudo isso. Olha, isso não é história de ficção, não. É a história da Reforma Protestante. E é nela que a gente vai mergulhar agora. E essa é a grande pergunta que fica, né? Como é que pode um único monge, o Martinho Lutero, com uma lista de 95 ideias, ter conseguido balançar a instituição mais poderosa da época, a Igreja Católica, e começar uma revolução que literalmente mudou o mapa do mundo para sempre? Para a gente entender essa explosão toda, a gente precisa primeiro dar uma olhada na panela de pressão que a Europa tinha virado. No finalzinho da Idade Média, a Igreja Católica não era só uma questão de religião, ela era uma verdadeira superpotência. Ela influenciava, nossa, tudo, desde quem ia ser coroado rei até o que as pessoas comuns faziam no dia a dia. Só que por baixo de toda essa aparência de poder absoluto, o sistema já estava, com umas rachaduras bem grandes. Uma mistura de coisas. Briga política, corrupção, tudo isso estava criando um clima de descontentamento geral pela Europa. O terreno estava mais do que preparado para uma grande mudança. Pensa assim, ó. É como se tivesse dois capitães tentando mandar no mesmo time. De um lado, você tinha os reis, querendo fortalecer seus reinos, ter poder total. Do outro lado, o Papa, dizendo que o poder supremo era dele. Esse bate-cabeça era constante para decidir quem, no final das contas, mandava de verdade. E aí, tinha uma prática que deixava muita gente de cabelo em pé, a venda das indulgências. Basicamente era o seguinte, a igreja vendia um documento que prometia diminuir o tempo de uma alma no purgatório. Em troca, dinheiro, claro. Para muita gente, parecia que o perdão de Deus estava à venda, que a fé tinha virado um negócio. E essa insatisfação, olha, era geral. Os nobres estavam de olho nas terras gigantescas da igreja. Os comerciantes, os burgueses, ficavam frustrados porque a igreja proibia o lucro. E os camponeses, bem, eles sentiam no bolso o peso dos impostos altíssimos para bancar o luxo e a corrupção de uma parte do clero. Existia essa sensação no ar de que tinha alguma coisa muito, mas muito errada. E é bem no meio desse cenário super tenso que aparece o nosso protagonista. E não era um rei nem um general, era um monge alemão, um cara chamado Martinho Lutero. A intenção dele não era começar uma revolução, não. Mas as atitudes dele acabaram acendendo o estopim que ia botar fogo na Europa. Mas é super importante a gente entender que o Lutero não surgiu assim, do nada. Essa insatisfação já era antiga. As críticas contra a corrupção da igreja já rolavam há séculos, lá na Inglaterra no século XIV, nas rebeliões de Boêmia no século XV. A atitude do Lutero foi, digamos, a gota d'água de um processo que vinha de muito tempo. A jornada do Lutero foi uma baita escalada. Primeiro, ele bateu de frente com as indulgências. Depois, em 1517, ele foi lá e pregou as 95 teses dele na porta da igreja. E não era uma declaração de guerra, era mais um convite para debater. Mas a resposta da igreja foi dura. Excomungaram o cara. Só que o Lutero não voltou atrás. E talvez o ato mais revolucionário dele tenha sido traduzir a Bíblia para o alemão. Pela primeira vez na história, as pessoas comuns podiam ler as escrituras sozinhas, sem precisar de um padre para dizer o que estava escrito. Isso é gigante. E se as 95 teses foram a faísca, a invenção da imprensa foi o vento que espalhou esse fogo todo. As ideias do Lutero não ficaram presas numa cidadezinha da Alemanha. Elas foram impressas, copiadas, distribuídas pela Europa inteira numa velocidade que ninguém nunca tinha visto. Foi a primeira ideia a se tornar viral na história. E no centro dessa tempestade toda, tinha uma ideia que era simples, mas ao mesmo tempo explosiva. A salvação vem só pela fé. O que isso queria dizer? Que fazer boas obras, dar dinheiro para a igreja ou seguir rituais não garantia o céu. Só a fé sincera de cada um importava. Isso era revolucionário porque tirava o poder dos intermediários e colocava a relação com Deus direto na mão da pessoa. E claro, essas novas ideias atraíram muita gente, mas por motivos diferentes. A chance de interpretar a Bíblia por conta própria dava poder às pessoas. A ideia de subordinar a igreja ao Estado, música para os ouvidos dos reis e nobres, que queriam mais poder e as terras da igreja. A mensagem geral de reforma conversava diretamente com a insatisfação de todo mundo. E essa chama da reforma foi se espalhando e ganhando novas caras. Lá na Suíça, João Calvino deu uma aprofundada na teologia, chegando a ligar a prosperidade aqui na Terra a um sinal da salvação. Já na Inglaterra, a história foi bem diferente. O rei Henrique VIII rompeu com Roma não tanto pela fé, mas por poder e por um divórcio. Ele criou a própria igreja e, de quebra, pegou todas as riquezas do clero para ele. No fim das contas, o resultado foi um continente totalmente transformado.
Aquele bloco de 1000 anos, a cristandade unida sobre Roma, tinha se quebrado em 1000 pedaços. A Europa agora estava dividida, e não só por fronteiras, mas por crenças. Uma fratura que ia levar a séculos de guerras por causa de religião. Mas é claro que a Igreja Católica não ia assistir a tudo isso de braços cruzados. Diante do maior desafio da sua história, ela se organizou e preparou uma resposta poderosa e muito estratégica, um movimento que a gente conhece hoje como a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, na verdade, tinha duas missões. Por um lado, era um contra-ataque mesmo, para tentar frear o avanço do protestantismo. Mas, por outro, foi também um momento de olhar para dentro, em que a própria Igreja tentou corrigir os erros que, no fim das contas, deram força para a reforma começar. A Igreja usou 3 armas principais nessa batalha. Primeiro, o Concílio de Trento, onde ela bateu o pé, reafirmou suas crenças e criou uma lista de livros proibidos. Depois, veio a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas. Eram verdadeiros soldados de Cristo, com a missão de educar e espalhar a fé católica. E, por fim, a intensificação da Inquisição, para perseguir e calar qualquer um que fosse considerado herege. E essa estratégia tripla funcionou. A Igreja reagiu, proibindo ideias e reforçando sua doutrina. Ela se reorganizou, mandando os jesuítas para reconquistar corações e mentes. E ela reprimiu, usando a força da Inquisição para silenciar a oposição. Foi uma resposta completa, que mudou os rumos da Igreja para sempre. Quando a poeira finalmente baixou, a Europa era um lugar completamente diferente. As mudanças foram muito profundas e permanentes, sabe? Elas acabaram moldando o mundo moderno de um jeito que a gente sente até hoje. E esse é o grande legado. O fim daquela unidade religiosa abriu espaço para o fortalecimento das nações, dos estados. A valorização da fé individual e da leitura da Bíblia deu um empurrão enorme na alfabetização e plantou a sementinha do individualismo. A reforma não mudou só a religião, ela mudou a própria ideia de poder, de conhecimento e de quem é o indivíduo na sociedade. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Afinal, a reforma foi um ato de fé, uma busca sincera por uma religião mais pura, ou foi uma revolução política que usou a teologia como desculpa? E talvez a questão maior seja, mais de 500 anos depois, será que a gente já consegue separar uma coisa da outra? Fica aí a reflexão.